Boa noite, pessoal. Terceiro período, estamos para mais uma aula de Direito Civil 2, Direito das Obrigações, aqui nesse período de quarentena. E hoje nós vamos falar sobre as formas de pagamentos indiretos, ou seja, são aqueles pagamentos que não são feitos diretamente ao credor, são por vias, vamos dizer assim, oblíquas. O primeiro deles é o pagamento por consignação. Vocês vão encontrar lá do artigo 334 ao 345 do nosso Código Civil. E o que é o pagamento em consignação? O pagamento em consignação é uma forma onde o devedor pode fazer um depósito bancário ou em juízo de um determinado valor que ele entende ser devido ao credor, por isso que ele é uma forma de pagamento indireto, onde posteriormente este credor vai ou não promover o levantamento deste valor. Né? Imaginemos a seguinte situação: eu vá ao meu credor promover um pagamento de uma dívida, imaginemos que eu deva para o meu credor R$ 1.000. E quando eu vou promover o pagamento a esse credor, desse valor de R$ 1.000, ele fala assim: não, Murilo, você não está me devendo R$ 1.000. Na verdade, você está me devendo R$ 1.500. Falou, olha, mas não é bem assim, né? Como assim, R$ 1.500? E entre essa discussão se é 1.000, se é 1.500, o que eu faço para me resguardar? Pois, se eu não cumprir a obrigação naquele prazo que se estipulou para o vencimento dela, eu vou incorrer em juros, correção monetária, eventualmente multa, pode ser até resultar em eventuais perdas e danos. Então, para me resguardar desta situação, o que eu, Murilo, faço? Eu vou e promovo o que nós chamamos de pagamento por consignação. Eu faço um depósito bancário ou um depósito em juízo daquele valor que eu entendo como devedor ser devido. Isso é feito através de uma ação judicial chamada ação de consignação e pagamento. Então o juiz chama o meu credor, né, no processo, e fala: credor, Murilo depositou esse determinado valor. Caso você ache que é o correto, credor, você resgate este valor e eu vou dar uma sentença julgando que essa obrigação foi cumprida. Então o processo será extinto e a minha sentença, falando que o processo será extinto, servirá como um recibo para o devedor Murilo. Caso o credor não concorde, o que ele vai fazer? Ele vai contestar aquele valor. E com essa contestação, o processo segue seus ulteriores termos, até no final o juiz dar uma sentença falando que aquilo que eu indiquei era o valor correto ou não, ou se eu tenho que fazer uma complementação de valor para chegar àquilo que de certo era devido ou entendido como devido pelo credor, lógico, conforme a nossa obrigação pactuada. Olha só que legal que eu coloquei como conceito para vocês aqui na apostilinha. Tá? Lembrando que agora nós já passamos a usar a apostila número 2. Provavelmente teremos ainda a apostila número 3. Conceito de pagamento em consignação. O pagamento em consignação consiste no depósito pelo devedor da coisa devida com o objetivo de liberar-se da obrigação. É meio indireto de pagamento ou pagamento especial. Quando eu falo depósito da coisa devida, não pensem só no depósito em dinheiro. Poderia ser depósito em sacas de café, em barras de ouro, depósito de até mesmo de animais, tá? Faz esse depósito. No caso de animais, lógico, não tem como fazer o depósito em juízo, né? Mas eu vou destacar, falar assim, olha, os animais se encontram na fazenda tal, na região tal, vou trazer uma guia, né, da quantidade de animais que tem, tá? Pela agrodefesa e tudo mais, e regulariza essa situação. Coloquei um exemplo aí para vocês aí na apostilinha, né? No caso aqui, ó, imagine que um locador morreu e o inquilino desconhece seu herdeiro. Deve então consignar o aluguel para evitar mora e o despejo, tá? Então é essa a situação da consignação em pagamento. Eu tenho dúvida quem é o credor, ou o valor que eu devo pagar, não quero correr em mora, não quero descumprir minha obrigação, mas não sei bem com o meu credor, mas não sei qual exatamente é o valor do cumprimento da obrigação, eu pego e consigno que assim eu vou discutir em juízo essa situação. Aonde que há essa consignação? Em juízo, através da ação que nós chamamos de consignação
em pagamento. Tá? Outro exemplo de consignação que eu coloquei aqui para vocês na apostila. Ó. Imagine que alguém morre e deixa a mulher como beneficiária do seguro de vida. Só que o falecido tinha uma esposa e uma companheira. Então a seguradora vai pagar para qual delas? No caso, a seguradora, para evitar de quem paga mal, paga duas vezes, a seguradora, para evitar pagamento dúbio, o que ela faz? Ela pega e faz um depósito em juízo e fala, olha juiz, aí o senhor decide se o pagamento vai para a viúva ou para a companheira do falecido. Artigo 334, ele fala o seguinte, considera-se pagamento e extingue-se a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Bom, então é um depósito judiciário ou um estabelecimento bancário da coisa devida. Mas aonde que cabe, Murilo? Quais são as situações que cabe este pagamento em consignação? O artigo 335 vem e traz essa resposta para nós e eu passo a leitura dele nesse momento. A consignação tem lugar, inciso 1º, se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Vamos lá, se o credor não puder, o credor está em coma, um exemplo, o credor está desaparecido, né? Já cabe aí o pagamento em consignação. Ou, sem justa causa, ele se recusa a receber o pagamento. Eu chego lá, credor, vim aqui te pagar. Não vou receber. Por quê? Porque não. Às vezes ele vai falar isso, não vai querer receber naquele momento, porque assim vai correr juros, correção monetária, eventualmente uma multa. Entendeu? Então, para ele, às vezes é vantagem ele se eximir de receber. Com o passar do tempo, ele tem mais dinheiro, mais juros, mais correção monetária. Tá? Então, essa seria uma ausência de justa causa. Ou mesmo na questão dele não quiser te dar o recibo, né? A sua quitação. No caso dele se negar a promover a entrega do recibo para você, também enseja essa situação onde você pode requerer o pagamento em consignação, mediante sempre, recordando aqui, de uma ação judicial própria para tanto. Inciso 2º, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Vocês sabem que o pagamento ele tem o seu tempo, o seu lugar e tempo, modo e lugar. Então, quando o credor não aparece para receber, não manda nenhum representante dele para receber naquele tempo, modo e local destinado para o cumprimento da obrigação, ele, na verdade, não está facilitando para o devedor promover o cumprimento daquela obrigação. Então, nesse momento, o devedor, para não incorrer em mora, juros, eventuais perdas e danos, juros, correção monetária, etc., o que ele faz? Ele pega e consigna, já que o credor não está facilitando, não está ajudando para que ele promova o devido cumprimento daquela obrigação dele. Inciso 3º, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Credor incapaz, aquelas pessoas absolutamente incapazes, né? No caso, você não vai pagar para ele, você vai pagar ao representante legal dele, né? Seu tutor, seu curador, tá bom? E no caso, credor desconhecido, não sei quem é, tá? Podemos utilizar aqui no caso, a pessoa, o meu credor faleceu, não sei quem são os herdeiros, ou seja, os credores então são desconhecidos, faço essa consignação. No caso declarado ausente, é aquele ausente que nós já estudamos, aquela pessoa que sumiu sem deixar vestígio e não tem uma causa para ela, já se encerraram buscas, averiguações, não se encontrou a pessoa, mas também não tem um corpo a afirmar que ela está morta. Então, nesse caso do ausente, né, daquele declarado ausente, também pode ser feita pelo devedor o pagamento em consignação. Ou residir em lugar incerto, ou seja, não sei mais aonde o meu credor está residindo, não conheço. Ou lugar de acesso perigoso ou difícil. O credor mora numa zona de guerra. O credor mora numa comunidade onde está tendo uma guerra entre traficantes, entre facções criminosas, né? Isso também permite que eu faça essa consignação para que eu não tenha que ir até aquele local fazer o cumprimento da obrigação para com o meu credor.
Inciso 4º, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. É o caso do exemplo da seguradora, onde nós temos uma viúva e a companheira do falecido. Quem que deve receber? Na dúvida, o que eu faço? Eu pego e promovo o depósito em juízo, eu faço o pagamento em consignação. Inciso 5º, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, ou seja, se pende uma ação judicial sobre a posse e propriedade daquele bem objeto da obrigação. Se existe uma ação judicial sobre quem deveria ser o proprietário ou possuidor daquele bem, para me resguardar, eu também faço o depósito judicial. Assim, eu promovo o cumprimento da minha obrigação fazendo um pagamento indireto. E como já promovi a leitura para vocês, lá do artigo 334, ele extingue a obrigação, pois fim a ela. Bom, meus filhos, esse artigo que eu acabei de ler para vocês, ele é taxativo, ele não é exemplificativo, ou seja, o pagamento em consignação só são feitos nessas hipóteses do artigo 335 e dos seus incisos, do 1º até o 5º. Outro detalhe bacana que eu devo falar para vocês que o credor também pode ser autor da ação de consignação em pagamento. É raro, mas acontece. Murilo, me dê imagens aonde que o credor pode fazer esse pedido. Imagine eu, Murilo, eu tenho 2 filhos, o Lorenzo e a Alice, né? Caso eu morra e eu tenha alguma dívida a receber, tanto o Lorenzo como a Alice, eles podem ingressar em juízo para pedir que o meu devedor faça o depósito daquele valor, para depois que seja discutido se aquele valor vai caber ao Lorenzo ou vai caber à Alice, em razão da partilha. Então, o credor também pode ingressar em juízo para requerer a consignação em pagamento, ou seja, para que o devedor faça um depósito em juízo, já que ainda está em discussão judicial quem deverá ser o verdadeiro credor daquela obrigação. Requisitos de validade para que aconteça, né, essa consignação em pagamento, né? Coloquei aqui, ó, em relação às pessoas, deve ser feito pelo devedor ao verdadeiro credor, sob pena de não valer, tá? Quanto ao objeto, tem que ser feito o depósito integral dos valores, porque o credor não é obrigado a receber pagamento parcial ou pagamento a menor. O modo será o convencionado, ou seja, pagamento era em dinheiro, vai ser feito em dinheiro. Em prestações, será feito em prestações. Era à vista? À vista. Era para entrega de algum bem? Deverá ser depositado e entregue aquele bem. Qual que é o prazo, Murilo, que eu tenho para fazer a consignação? Aquele prazo para cumprimento da sua obrigação, ou seja, aquele prazo que estava disposto no contrato ou na sua obrigação que você fez. Quais são os efeitos, Murilo, que possui um pagamento em consignação? 2 efeitos. O primeiro deles, que nós chamamos de efeito liberatório. Libera, exonera o devedor da obrigação. E o segundo efeito, ele é extintivo, né? Já que a consignação extingue a obrigação, como eu já vos disse. Tá bom, meus filhos? Então, depois vocês promovam a leitura aí no nosso código, artigo 334 ao 345, a respeito da consignação, tá bom? A nossa aulinha fica aqui por hoje, tá? Logo mais eu volto com novos vídeos para vocês. Um grande abraço e um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.